Hello people! No vídeo de hoje eu trouxe outra costura cópita, né, que eu ensinei recentemente, mas eu vou fazer umas pequenas alterações nela aqui pra ficar um pouquinho diferente. Na verdade é uma alteração, mas eu tô fazendo também com a capa do Pequeno Príncipe, igual eu já falei aqui no título do vídeo. E esse caderno tá sendo feito sob encomenda, tá? Uma cliente encomendou. Ela encomendou 2 cadernos, na verdade, mas esse Pequeno Príncipe foi o primeiro que ela encomendou, depois ela resolveu pedir outro. E eu achei que era interessante trazer esse aqui do Pequeno Príncipe pra vocês verem, porque dá uma ideia, né, diferente aí. E alguma coisa que vocês podem fazer pra vocês, né? Porque é um tema muito clássico, né? Assim, as pessoas gostam muito do tema. E eu trouxe aqui uma imagem diferente, né? Não é aquela imagem clássica que é a capa do livro, né? É uma imagem diferente, meio estilizada. Então a gente vai trabalhar em cima dela aqui. A minha ideia inicial, na verdade, era disponibilizar essa capa para vocês, essa imagem para vocês usarem, imprimirem e fazerem um caderno igual. Só que eu lembrei que eu não posso disponibilizar essa imagem para vocês porque ela é uma imagem paga, então eu não tenho como disponibilizar ela gratuitamente por aí, né? Não posso redistribuir. Mas ainda vai ficar de ideia para vocês, né? Vocês conseguem achar essa imagem na internet. E aí, são duas questões. Se você for trabalhar, fazer o caderno para vender, aí você efetivamente tem que comprar a imagem. Agora, se vocês forem fazer um caderno para uso próprio, tipo, eu quero fazer para usar aqui em casa, para mim, aí não tem muito problema. Você pode procurar a imagem na internet e pegar para usar. É menos problemático. O que você não pode fazer de forma nenhuma é redistribuir a imagem, né? Igual eu acabei de falar aqui que eu não posso fazer. E nem pegar a imagem para vender, né? Para usar em cadernos para vender, sem pagar os direitos autorais, né? Obviamente. Então, vou fazer um caderno normal de costura cópita, e aí o que eu vou variar aqui em relação ao último caderno de costura cópita que eu ensinei pra vocês, é que eu vou mudar o miolo, que eu vou fazer com o miolo bullet, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo o link pra fazer o download do miolo, quem quiser. O miolo bullet, o pautado e o quadriculado, se vocês quiserem baixar. Além do miolo bullet, eu tô fazendo com folhas coloridas também, eu tô mesclando folhas coloridas, que é uma coisa que eu faço já em alguns cadernos da minha loja. Eu tenho uma coleção já com essas folhas coloridas, e vou fazer mais ainda. Já tenho vários projetos, várias ideias de brincar com isso aí, porque a costura cópita, como ela é uma costura externa, ela permite que você faça esse tipo de brincadeira com a folha colorida, porque ela fica aparecendo, né, na lombada do caderno, já que é externo, é aberto. Como é um vídeo que eu postei recentemente, né, deve ter uma semana, 2, nem sei mais direito, mas tem muito pouco tempo, e acredito que grande parte das pessoas que estejam vendo esse vídeo já viram o anterior, eu deixei os timestamps aqui embaixo na descrição para você poder pular as etapas que você já souber, e pegar só o que é relevante aqui, o que eu tô fazendo de diferente, né, que seriam as folhas coloridas. E uma coisa que é muito importante, que eu recomendo fortemente que vocês não pulem, que é a parte da introdução da capa, que eu vou deixar inclusive com esse nome aqui embaixo na descrição, porque eu tô mostrando uma coisa diferente aqui, uma coisa que é muito importante nas capas de papel, que é a variação de cor de impressão. Eu tive esse problema de variação de cor nessa capa aqui, e aí eu abri aqui a imagem no computador para mostrar para vocês direitinho. Então isso é muito importante, eu recomendo que vocês não pulem essa parte, mas depois que passar essa parte, vocês já aí podem pular as partes que vocês já conhecem, né? Não precisa assistir tudo. E quem ainda não viu o vídeo inicial e que vai começar a fazer a cópita agora, então assiste tudo desde o princípio, ok? Eu vou começar aqui na tela do computador para mostrar a vocês uma coisa muito importante, que é a variação de cor na impressão, tá? Para quem trabalha com capa de papel, é muito importante levar isso aqui em consideração. E eu vou mostrar para vocês exatamente como que aconteceu na prática nesse caderno aqui. Eu tô aqui no Illustrator, que foi onde eu montei a capa, tá? Então eu tenho aqui a frente do caderno e aqui o verso. E aí o que acontece? Deixa eu deletar aqui só para vocês verem. A imagem original do caderno é essa aqui, tá? Que eu posicionei aqui onde que eu queria que ela ficasse, e eu completei o restante aqui com outra cor, certo? Eu peguei aqui mais ou menos a mesma cor do fundo do céu aqui e completei o restante. E aí, primeiro, né, por que eu fiz isso? Porque a imagem aqui, ela não era, deixa eu voltar aqui, ela não era grande o suficiente para ocupar tudo, né? Porque essa linha azul clara aqui é onde é o limite da capa, né? Onde vai ser realmente a capa, e o que tá tudo para fora aqui são as abas, que vão ser dobradas para dentro para fazer a montagem. Então eu precisava que a imagem ficasse predominantemente dentro dessa linha azul claro aqui, que é a linha da capa final.
O restante, como é aba, não tem muito problema, né? Ela pode ser de outra cor. Eu costumo colocar uma cor, né, parecida, pra não ter nenhum problema caso dê variação na cola, né, e tudo mais. Apesar de que aqui na direita e na esquerda, ó, tem uma margem boa aqui para trabalhar. Esse tanto de variação não costuma dar, não. Mas em cima e embaixo já tá uma margem menor. Então eu tenho que tomar esse cuidado, né? Eu prefiro preencher exatamente para caso eu tenha alguma variação na hora de colar e tudo mais, não ficar muito discrepante na capa final. E aqui, por que eu não aumentei, né, simplesmente a imagem aqui para tudo, para ocupar a página inteira? Deixa eu puxar aqui. Porque senão eu ia começar a cortar um pedaço, né? As estrelas aqui iam ser cortadas, né? Começar a cortar aqui e o cachecol também ia cortar, né? Ia ficar um pouco mais feio, né? Não ia ficar tão legal a distribuição aqui. Então eu preferi fazer dessa forma, porque aí a parte principal da imagem ela fica mais no centro da capa. Então a gente garante um resultado melhor, né? Um resultado final melhor. Então é uma coisa que talvez vocês passem, né, quando vocês estiverem fazendo a sua capa de papel, que é você conseguir centralizar a sua imagem aqui o máximo possível no formato final e aí você só complementa o que tiver faltando aqui com uma cor, né, outra coisa assim, igual eu fiz. E aí, o que acontece? Aqui no Illustrator, eu acho que na filmagem vai dar pra ver bem, que a gente não vê muita diferença aqui, certo? Entre a imagem que eu coloquei e a imagem de fundo. A gente consegue ver aqui na lateral, nessa parte aqui, né, que eu tô marcando, porque realmente já tem o azul mais claro do céu, né, então fica um pouco mais visível essa diferença, essa linha de diferença aqui. Mas em cima e embaixo é quase invisível aqui, quer dizer, pra mim, né, na tela, do jeito que eu tô vendo aqui, fica invisível e eu só vejo um pouco aqui nos dois lados. Então eu fiz o quê? Eu fiz esse preenchimento aqui, mandei imprimir. Uma coisa que eu esqueci de fazer é fazer a conferência no Photoshop. É muito importante fazer esse tipo de conferência no Photoshop, porque o Photoshop trabalha melhor. Como ele é um programa de manipulação de imagem mesmo, enquanto o Illustrator é um programa de vetor, eles trabalham um pouco de forma diferente. Então, o Photoshop ele consegue ver melhor, fazer uma leitura melhor desse tipo de coisa, desse tipo de diferença de cor, né? O Photoshop trabalha melhor com as cores. Então, o que eu vou fazer para mostrar para vocês é o seguinte, eu vou copiar, tá, as duas metades aqui da minha capa e passar para o Photoshop para vocês verem o que acontece. Quando eu mando colar aqui, olha só, acho que talvez já fique mais visível para vocês que a diferença de cor aqui já fica mais aparente. Olha só, aqui embaixo você já consegue enxergar muito mais a diferença de cor e nas laterais também, né, já fica muito mais visível. Deixa eu voltar aqui no Illustrator, deixa eu tirar essas guias para ficar mais fácil da gente enxergar. Você vê muito menos, né? A diferença tá aqui, mas você consegue enxergar muito menos, enquanto no Photoshop essa diferença fica um pouco mais clara. Isso aqui pode variar um pouco, tá? De monitor para monitor, tem monitor que vai aparecer mais, tem monitor que vai aparecer menos. O meu tem essa tendência de aparecer um pouco menos, então essas diferenças assim costumam ficar um pouco menos visíveis. E aí, isso é importante por quê? Porque pode ser que na hora que você vai imprimir, essa diferença fique ainda mais gritante, que é o que aconteceu no meu caso, que eu vou mostrar aqui pra vocês na mesa, como é que ficou a diferença. E isso é importante exatamente por conta dessas margens, né? Porque aqui, voltando no Illustrator, eu trabalho aqui com a margem, nessa parte de cima aqui, ela ficou muito mais próxima, né? Então vocês têm que tomar esse cuidado, porque se der essa variação muito grande, na hora de você colar e montar a capa, pode ser que essa diferença fique aparecendo na frente. Inclusive, é por isso que eu não recomendo de forma alguma que você coloque a sua imagem no limite do tamanho da capa, igual eu acabei de fazer aqui. Porque vai dar variação na hora de colar e isso pode resultar num acabamento final bem ruim. Tá? Então sempre tente posicionar a sua imagem passando para fora aqui do limite da capa, o máximo que você conseguir, sem perder a qualidade, né? Porque não adianta você aumentar a imagem demais perdendo a qualidade, sem que você corte o motivo principal aqui da imagem, né? Então são duas coisas aí que vocês têm que observar. Então voltando aqui no Photoshop, só para vocês entenderem melhor, quando vocês estão trabalhando, né, com uma imagem que vocês pegaram na internet e tudo mais, e precisa fazer esse tipo de complemento, é interessante fazer esse ajuste no Photoshop. Se você tiver feito a capa inteira no Illustrator, por exemplo, aí é menos problemático. Ou se você tiver feito a capa inteira também no Photoshop, né, não tiver essa questão aqui, porque eu peguei uma imagem, colei e depois complementei no Illustrator, né? Então você corre esse risco quando você faz esse tipo de coisa. Então é sempre interessante jogar aqui no Photoshop, conferir, e se for o caso de dar essa diferença, você conseguir ver que ela está visível,
O ideal é você fazer um pequeno ajuste aqui, e aí para corrigir esse tipo de coisa eu faço como, né? Que eu vou ter que voltar no Illustrator e pegar a imagem separada, né? Porque eu preciso da imagem separada para conseguir fazer esse tratamento nela aqui. Jogo ela no Photoshop e aqui eu vou ajustar o tamanho, tá? Da área de trabalho aqui para ficar igual o tamanho que eu preciso. Final, né? Para já ficar aqui do tamanho certinho, que é 19 por 25. Então eu já vou ajustar aqui e deixar do tamanho certinho. Então aí, deixa eu conferir se está centralizado. Ok. E aí como é que eu faço esse ajuste, né? Eu crio uma layer aqui embaixo, uso o conta-gotas, que é essa ferramenta aqui, para copiar a cor, igual eu fiz no Illustrator, só que dessa vez eu vou fazer no Photoshop. Aí eu venho aqui com a ferramenta de balde de tinta, que é essa aqui, e jogo a cor aqui no fundo, exatamente igual eu fiz no Illustrator, só que dessa vez eu vou pegar a ferramenta de brush e eu vou dar uma apagada nessa lateral aqui para as coisas mesclarem, né? Então eu crio uma layer aqui de máscara nessa layer da imagem, tá? Que é ela que eu quero apagar. Deixo a opacidade aqui em 50% e a primeira layer preta aqui em cima, que a que vai determinar o que vai ser apagado, né? E aí eu faço aqui de leve, apagando essa borda aqui para mesclar com a cor que eu acabei de jogar no fundo. Só que aqui eu vou aumentar a opacidade porque tá muito fraquinho, ele não tá pegando direito aqui. E aqui só para vocês verem, se eu desativar a layer, tava assim, né? Retinho. E assim já fica um pouquinho menos visível, né? Você não precisa fazer isso, porque nesse caso aqui específico, não tá aparecendo, né? Como vai ficar pro lado de fora aqui, não tem esse problema. O que eu posso fazer, ao invés de fazer nas laterais, é só fazer em cima e embaixo, que são as partes que estão mais próximas aqui do limite da capa, para não correr risco na hora de fazer, né? A montagem, variação de cola e tudo mais. Então, na verdade, eu vou tirar aqui, eu fiz só para mostrar para vocês. E o ideal, então, aqui, pelo menos, é você fazer em cima e embaixo, que são as partes realmente que estão um pouquinho mais próximas, né? E aí você tira aqui um pouquinho dessa linha. Aqui em cima eu não tô nem chegando na linha, né? Eu tô fazendo aqui meio no feeling de onde ela tá. E só assim já daria pra fazer, né? Pra pegar, copiar e jogar lá. Aí eu mesclo tudo aqui, né? Seleciono as duas layers. Clico com o botão direito em Merge Layers, né, ou mesclar layers em português, mesclar camadas, né, aliás, em português. E aí você copia tudo e joga de volta aqui no Illustrator. Deixa eu jogar isso aqui pro lado para não apagar. Colei aqui. E agora a gente já não tem mais essa diferença, né? Deixa eu tirar as guias aqui de novo pra gente enxergar melhor. Aqui, a imagem do lado, vocês conseguem perceber já a diferença. Aqui na guia de baixo, principalmente, ó, a gente já não tem essa diferença que tem na outra aqui, certo? Na lateral ainda tem, mas como eu falei aqui, não vai fazer tanta diferença porque tem uma margem maior para trabalhar. E em cima também a gente não consegue ver mais essa diferença. Aqui, ó. Tá vendo? Em relação à outra aqui. Em cima é um pouquinho menos visível, mas agora dá pra ver também, colocando uma aqui do lado da outra. Deixa eu chegar mais próximo. Dá pra enxergar aqui. Talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade pra enxergar, mas dá pra ver a diferença aí, tá? Então, isso é um método que vocês podem utilizar para ver se suas cores estão dando diferença, que é jogar no Photoshop, já que ele é um programa mais próprio para isso, tá? Então, inclusive, vocês podem fazer a capa direto no Photoshop e depois jogar no Illustrator para montar, se for o caso, né? Igual eu costumo fazer muitas vezes. Então, só para vocês entenderem mais ou menos aí a dinâmica das diferenças de cor. E por isso, inclusive, que eu sempre coloco em todos os meus anúncios que anúncios, né, das características dos produtos e tudo mais, que pode haver variação de cor. Você não pode, em hipótese alguma, prometer para os seus clientes que a cor vai sair igual, porque não sai. Sim, na maior parte das vezes, 90% das vezes tem variação de cor, e algumas cores têm variação maiores do que outras, tá? Cores escuras, principalmente, costumam dar mais variação, que é o caso dessa aqui. E aí eu vou mostrar, então, aqui na mesa, como que ficou esse arquivo depois de imprimir. Tá? Eu não tinha feito esse ajuste aqui das duas bordas, mas aqui pra mim não vai fazer tanta diferença. Só que vocês vão ver a diferença maior que deu aqui entre a cor de fundo
e a imagem original. Aqui, ó, a minha capa tá aqui e na impressão vocês conseguem ver que a diferença aqui ficou muito mais visível, né? Muito mais clara a diferença, né, das bordas, igual eu mostrei pra vocês no computador. Então, isso tem que tomar muito cuidado. No meu caso aqui, como eu sempre jogo, né, um pouco mais pra fora do que o tamanho final da capa, eu tenho essa margem de segurança. Mas ainda assim eu vou ter que tomar cuidado em cima e embaixo, que é onde a margem tá menor, para eu colar sem ter problema, né? Sem que isso aqui, essa diferença apareça na frente da capa, né? Então tomem muito cuidado com isso aí se vocês forem trabalhar com capa de papel. E outra coisa aqui que eu já falei em outro vídeo, que é sobre a questão, né, das marcas de dobra e de corte, a diferença entre uma e outra, mesmo colocando as marcas de dobra aqui certinhas, eu escrevo aqui em cima, no cabeçalho, né, essa parte aqui que eu vou cortar mesmo não faz diferença, mas eu sempre escrevo, né, não cortar, não redimensionar, porque pode acontecer também de você mandar a imagem, a folha num arquivo, num tamanho e eles redimensionarem para caber numa página, e aqui apenas laminar frente, também que é importante para que não seja laminado verso, você não tenha problema na hora de colar. Então isso aqui é interessante também de vocês fazerem quando vocês forem mandar as capas de papel para imprimir na gráfica, ok? Então tá, então vou cortar aqui pra gente começar a montagem da capa. E se você já sabe montar, né, você pode pular essa parte aqui e passar direto pra costura, né, pra preparação do miolo, né, na verdade, que eu vou mostrar uma coisa um pouquinho diferente desse caderno aqui, porque ele tem umas folhas coloridas, e os timestamps estão lá embaixo, né, igual eu já falei, é só vocês pularem essa parte aqui de montagem da capa. Primeiro, então, eu vou fazer a marcação aqui das minhas marcas de dobra com o boleador para eu conseguir ver no verso, né? Então eu pego o boleador aqui e marco só as marcas mesmo, sem passar de um lado a outro, só para eu conseguir ver no verso aqui e colar o papelão. Aí, eu viro no verso e uso uma lapiseira para marcar aqui de um lado a outro, né, encontrando as marcas que eu acabei de fazer. Eu marco de levinho, né, obviamente, para não marcar com força e não ficar aparecendo. E vou trazer os meus papelões aqui para colar. O papelão aqui tá do mesmo tamanho que eu sempre trabalho, que é 20.8 por 14.6, ok? Aí vocês, né, obviamente fazem do tamanho que vocês quiserem fazer. Então, aqui eu vou ter que tomar muito cuidado para alinhar aqui em cima e embaixo e não ter problema com essa diferença de cor aqui, já que a margem aqui tá menorzinha. Então, eu vou tentar colar me atentando mais a isso do que as outras margens do lado, certo? Porque nesse caso aqui, as margens de cima e de baixo são mais importantes para mim. Vou virar aqui e colar a parte de cima primeiro, né? Alinhando a parte de cima, que é a mais importante aqui para mim. Para colar as abas, a gente vai fazer da mesma forma de sempre, cortando aqui as 4 diagonais. Passou a cola aqui. E dobrou aqui por cima da capa, passando a dobradeira para finalizar a cola aqui. Agora, para colar as outras abas, a gente vai passar a cola aqui na aba e virar o caderno em cima da aba para finalizar a cola, igual eu já mostrei aqui em outros vídeos também. Então, passou aqui. E aí você vai fazer o quê? Virar o caderno aqui em cima da aba para garantir um melhor acabamento aqui da beirada. E você vai fazer a mesma coisa nas outras 3 abas e na outra capa, né? Na outra metade da capa. Terminou de colar, dá uma amassada aqui nas beiradinhas só para tirar as pontinhas. E passa para outra capa. Com as duas capas montadas, agora a gente vai passar para furação
e depois para a colocação do elástico. E aqui, ó, só para mostrar para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir ver na filmagem aí, mas a borda deu certinho, né? Não apareceu aquela diferença de cor aqui no limite, não. Deu certinho aqui o cálculo que eu fiz. Então, tá, vamos furar. Eu já tenho aqui meu gabarito, tá? Se você não tiver um gabarito, você faz um gabarito aí pra você. E eu vou colocar primeiro na furação da frente, eu coloco ele aqui, posiciono ele no lugar, em cima, embaixo e nas laterais. Prendo ele com um binder clip. Lembrando aqui que o posicionamento, né, dos buracos e tudo mais, as distâncias, você que determina o que você quiser fazer. Eu trabalho aqui com 2 centímetros, a distância entre a beirada e os furos, 2,5 centímetros aqui de baixo para cima, de cima para baixo, né, aliás, e 4 centímetros aqui entre cada furo. Aí você faz da forma como você quiser. Então, fazendo a furação aqui, eu apoio na minha base de furo e venho com o agulhão fazendo os furos aqui. E vou fazer a mesma coisa com o verso, só que dessa vez o verso tem também a furação do elástico, certo? Mas vamos furar aqui, fazer a furação primeiro da costura. Vou reposicionar aqui o meu gabarito, porque esse aqui ele tá um pouquinho fora do tamanho, então eu tenho que reposicionar ele aqui antes de fazer o furo do elástico. Prendo de novo. E aí eu venho com o meu formão para fazer esse furo aqui. Também nas marcações aqui que eu já tenho. Passo força aqui para baixo para atravessar, com cuidado para não atravessar demais e acabar rasgando muito a capa. Atravessou e tiro aqui para a gente poder fazer a colocação do elástico primeiro. Para colocar o elástico, a gente vem aqui pelo verso e faz uma marcação aqui a partir dos furos que a gente acabou de fazer, uma marcação de mais ou menos 2,5 centímetros para dentro da capa aqui, para dentro do furo, né, que é onde vai ficar o elástico, que a gente vai colar o elástico, 2,5 centímetros aqui. E aí eu vou usar esse desenho que eu fiz para escavar a capa onde a gente vai colocar o elástico. Então eu escavo pouca coisa só para passar as primeiras camadas do papelão, sem danificar demais, né, porque se você escavar demais, você passa de um lado para o outro. E venho com o formão de novo para fazer a escavação aqui, né? Para poder tirar essa parte que eu acabei de cortar. Então eu só dou uma empurrada aqui com ele para tirar o que eu já cortei. Se precisar, passo o estilete de novo, né? Para cortar mais um pouquinho, tirar mais um pouco, se não estiver saindo. Agora, feito isso aqui, antes de colocar o elástico, né, porque a gente precisa calcular a medida do elástico certinho, a gente precisa ter o nosso miolo pronto para você saber qual que vai ser a medida, né, pra gente usar ele como base para calcular a medida do elástico. Isso assumindo, claro, que você já não tem uma medida padrão, né, porque se você fizer todos os seus cadernos no mesmo tamanho, com a mesma quantidade de folhas, etc., você já vai ter uma medida padrão de elástico, né, então você não precisa medir todas as vezes. Nesse caso aqui eu só vou mostrar para vocês, eu tô com o miolo de outro caderno aqui, e eu vou mostrar para vocês só como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui, né? Você coloca ele em cima, dentro, né, do caderno aqui, para você ter uma ideia de qual a altura que vai ficar. E vem com o seu elástico em volta, pegando aqui 2,5 centímetros a partir do furo, mais ou menos, que é o que vai ficar para dentro, e passando em volta do seu caderno inteiro aqui, para você calcular melhor o tamanho, certo? Lembrando de deixar ligeiramente tensionado, né, para ele também não ficar muito frouxo, mas também não tensionar demais para ele não arrebentar com facilidade. Então é só você fazer essa volta aí, pegar mais ou menos, e essa vai ser a sua medida do elástico. E você pode medir ela, né, pegar aqui a sua régua e medir mesmo para você ver quanto que deu e você usar a mesma medida em todos os seus cadernos, né? Então, deixa eu tirar o miolo aqui, porque esse miolo é de outro. E a gente vai passar o elástico na capa. Então, pegando aqui, a partir do furo, na parte de fora, você tem que colocar a ponta do elástico posicionada para o meio do caderno, tá? Não é ao contrário, não é para fora, é para o meio. Então, posiciona aqui, vem com o seu formão para empurrar o elástico aqui através do buraco. Com cuidado para não passar de uma vez e rasgar a capa, tá? Então, vai devagarzinho. Passou aqui, a partir do momento que passou só um pouquinho aqui, você já pode puxar, tirar o formão do lado de cá
e puxar com a mão mesmo, né? O que tiver passado aqui, você puxa com a mão, para você não atravessar com o formão todo de uma vez e rasgar a sua capa, né? É mais perigoso. Ajusta aqui para ficar do tamanho do buraco que você fez e faz a mesma coisa do outro lado, lembrando que a ponta tem sempre que estar apontada para o meio do caderno, ok? Ajustou. E agora a gente vai passar a cola para colocar ele aqui no lugar, para fixar no lugar. Agora que o elástico colou já, a gente vai fazer o fechamento aqui com a guarda, certo? Para fazer a guarda aqui, eu vou usar um papel Color Plus 180 gramas e essa cor aqui é Rio de Janeiro, se eu não me engano, tá? Um papel amarelo para dar contraste aqui com a capa e para combinar com o elástico, tá? Eu vou cortar ele aqui mais ou menos com 20 por 14, tá? Eu peguei aqui mais ou menos no olho mesmo, que é a medida que eu quero trabalhar aqui, para ficar com mais ou menos meio centímetro de cada lado, tá? Então você pode fazer isso à medida do seu caderno menos 1 centímetro, né? Que aí vai dar mais ou menos meio de cada lado, tá? Então eu vou fazer aqui com 20 por 14. Folhas cortadas, agora a gente vai colar aqui na guarda, certo? Eu vou usar cola mesmo aqui para passar, pegar a folha de rascunho de novo e eu vou colar, passar a cola no papelão, tá? Sempre no papelão, nunca no papel, porque o papel enverga com mais facilidade e aí dificulta muito de você conseguir colar depois. Então passa no papelão aqui e vem com o papel por cima. E você pode usar duplo face também, se você quiser, como eu já falei em alguns vídeos, tá? Aí vai realmente do gosto pessoal, lembrando que se a sua guarda for de um papel muito fino, que não é o meu caso, que ele é 180 gramas, aí eu recomendo que você use a dupla face, porque a cola vai deixar um acabamento muito ruim se o papel for fino, tá? Então, primeiro, né, recomendo que a guarda seja de pelo menos 120 gramas e mesmo assim pode ser que você precise usar a dupla face na de 120 ainda, tá? Ainda pode ser que fique fino, dependendo do papel que você tiver usado. Passei a cola, aí eu venho para alinhar aqui a minha guarda. Colei aqui e venho com a dobradeira para finalizar o acabamento aqui, marcando o final aqui da capa, né, das abas. Passando aqui, que aí fica como se fosse um quadrado no meio da guarda, que eu acho que fica bem legal também, tá? Eu acho que fica bonito e ajuda também a segurar um pouco mais a guarda. Então fica esse quadrado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver direito aí, e ajuda também a fixar. Então agora, depois de colado isso aqui, a gente vai refazer os furos da costura aqui, né? Que agora eles ficaram fechados. E pode ser que, como você está refazendo o furo, você acabou de passar a cola, pode ser que a cola saia um pouco aqui no furo, tá? Aí é só você tirar mesmo com cuidado para não deixar secar na capa e não ficar marcando, né? Então, essa capa aqui já foi feita. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra, passar a cola aqui, colar a guarda e refazer os furos. Prontinho, as duas capas agora já estão finalizadas, certo? Frente e verso. E agora a gente vai fazer a preparação do miolo para daí passar para a costura. Então eu vou tirar isso aqui primeiro e aí a gente passa para o miolo. Para fazer o miolo, a gente vai precisar de folhas brancas e folhas coloridas, tá? Para fazer esse acabamento diferenciado aí que eu tô querendo fazer. Então, eu tô usando folhas bullet, tá? Essas aqui são folhas bullet 150 gramas. E essa aqui é uma folha Color Plus 180 gramas. E a cor dela é azul Toronto, tá? Caso vocês queiram procurar. E eu escolhi essa cor porque é uma cor que combina com a capa, né? Deixa eu trazer a capa de novo. Né? É uma cor que combina com a capa, apesar de que a capa ficou quase preta, né? De tão escura que ela ficou, mas ela tem detalhes azuis aqui, então combina com a capa. E esse azul aqui, ele também vai dar contraste com a linha amarela, que a gente vai usar para costurar, para combinar com o elástico, certo? Então o legal aqui dessa costura externa, né, e que você usa folha colorida, é fazer essa combinação. Ver qual que é a cor da sua capa, né, ver quais cores combinam e fazer essa combinação de uma forma que dê contraste, né? Então isso aqui que eu vou fazer. Eu tinha uma segunda opção, mas que a cliente preferiu fazer dessa forma aqui, que eu tinha sugerido também, ao invés de fazer com as folhas azuis, fazer com as folhas amarelas, porque aí ia dar um contraste ainda maior na lateral do caderno, né?
e com a linha azul marinho, porque aí também o contraste na lateral ia ficar o amarelo com o azul marinho, só que ela preferiu fazer com amarelo, porque o azul marinho aqui na parte da frente da capa, né, ia ficar muito pouco visível. Por mais que eu ainda fosse usar o elástico amarelo, a linha azul marinho aqui ia ficar pouco visível e ela preferiu que ficasse mais, desse mais contraste na capa. Por isso que eu tô usando a linha amarela e o miolo azul, certo? Mas aí vocês têm essa outra opção, por exemplo, aí se vocês quiserem fazer dessa forma, que eu acho que também vai ficar bem legal. Vamos cortar então primeiro as folhas, né, nos tamanhos. Na verdade, a minha folha já tá cortada no tamanho que eu preciso. A altura dela aqui, ela já tá com 20.4, que é a altura que eu uso normalmente. E aí eu só vou montar os bloquinhos e daí cortar, dobrar e cortar depois o outro lado, né? Igual eu sempre faço para tirar as pontas duplas, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, no meu caso aqui, né? Aí você adapta aí para como você estiver fazendo. Eu vou pegar 4 folhas dessa branca e uma folha colorida para cada bloquinho. Então eu coloco uma dentro da outra aqui, as folhas brancas na parte de dentro e a folha colorida na parte de fora, que é a que a gente quer que fique aparecendo na parte de fora do caderno. E você vai dobrar, formando um bloquinho único aqui, certo? Dobra, alinha bem e passa a dobradeira aqui para finalizar a dobra. E você vai fazer a mesma coisa com os outros 6 cadernos, certo? Então, mesma coisa, vai pegar mais 4 aqui da folha branca, ou com quantas você estiver fazendo, e mais uma folha colorida. E fazer o caderno com a folha colorida, o bloquinho, né, com a folha colorida para fora, dobrando aqui, alinhando bem e passando a dobradeira. Vamos fazer então com todos os outros aqui, e aí a gente corta na guilhotina, né, no meu caso, ou se vocês estiverem cortando na mão, né, corta na mão depois de dobrar. Todas as minhas folhas agora já estão dobradas, né, com a folha colorida para fora, que é exatamente o que a gente queria, e agora eu vou só refilar esse outro lado aqui pra gente ficar com a medida final, né. No meu caso, a minha medida final aqui é 14.2. Eu vou cortar na guilhotina ali na outra mesa, porque essa mesa aqui tá meio instável, eu não gosto de cortar em cima dela. Então vou cortar na outra mesa e aí a gente já volta aqui pra continuar. Prontinho, meus miolos já estão cortados, agora eles estão todos retinhos, né, sem as pontas duplas, né, que são características desse tipo de dobra, igual eu já expliquei aqui várias vezes. E aí, no meu caso eu cortei na guilhotina, tá? Mas isso aqui facilmente dá pra cortar à mão mesmo. Aí, obviamente, você vai cortar caderninho por caderninho. Você pega aqui, mede com a sua régua, qual que é a sua medida e corta com o estilete, tá? Mas dá pra fazer. Eu também cortei, na verdade, 1 a 1, porque minha guilhotina não dá conta de cortar isso aqui tudo de uma vez. Mas é mais rápido, né, na guilhotina do que cortar manualmente no estilete. Mas você consegue cortar tranquilamente. Então tá. Então cortado aqui, pronto. Agora a gente vai fazer a furação. Pra fazer a furação, vai ter que ser aqui com a mesma medida que a gente usou na capa, certo? Na capa a gente tem 5 furos. Então, com uma distância de 4 centímetros, né, entre cada um. Então a gente vai fazer a mesma coisa, 5 furos com 4 centímetros entre cada um, porque senão vai ficar desalinhado, né, se a gente fizer diferente. E aí, como eu tenho 5 furos, eu tenho um furo central. Então eu começo a furação do meio, né, porque se eu tivesse número ímpar de furos, aí eu não poderia começar do meio, porque não ia ter um meio, né? Ia ter um furo um pouco deslocado. Aí o cálculo já ia ser um pouco diferente. Mas você pode trabalhar assim também, tá? Não tem problema não. Você determina quantos furos você quer fazer. Se você quiser fazer com 4, 6, né? Enfim, você adequa aí o modo de furar. O importante é que os furos estejam à mesma distância para eles ficarem alinhados. Então, eu vou pegar aqui do meio do meu caderno, que como aqui ele é 20.4, o meio do meu caderno é 10.2, e aí eu vou pegar 4 centímetros para cada lado, né, para fazer mais 2 furos para cada lado aqui, totalizando os 5 furos que eu tenho. Marquei aqui, e aí eu venho com o meu agulhão para fazer o furo. Fecho o caderno aqui, alinho as folhas e pego a ponta do agulhão com o local onde eu marquei e passo de um lado para o outro, sempre rotacionando o agulhão e dobrando a folha por cima da sua mão, tá? Que aí você garante que você vai chegar mais precisamente do outro lado, tá? Mais na dobra mesmo, ao invés de sair em outros lugares, né? Porque se você não fizer isso aqui, corre o risco de você sair torto, tá? Então, dessa forma, você garante que você não vai sair torto.
E você pode usar um berço de furação também, se você tiver, que é um negocinho de madeira que ele fica nessa posição assim, e aí você coloca o caderno dessa forma, e dá na mesma que isso aqui que eu tô fazendo, tá? Isso é uma alternativa para quem não tem um berço, porque aí você não precisa, né? Quando você faz esse movimento aqui de fechar, é como se você estivesse colocando no berço, dá na mesma, tá? E você vai fazer todos os furos, então, nos seus bloquinhos dessa forma, medindo do centro, se você estiver fazendo com quantidade de furos ímpares, e depois fazendo a medida para as laterais. Todos os furos feitos agora, a gente já pode passar para a costura, certo? Vamos posicionar aqui no caderno. E como que a gente vai fazer a costura? Primeiro a gente precisa medir a quantidade de linha que a gente vai precisar, né? Já tô aqui com a minha agulha curva e com a minha linha encerada amarela, que eu vou usar, igual eu falei, para dar contraste aqui e combinar com o elástico. E a quantidade de linha que a gente vai precisar vai ser a seguinte. Você vai pegar a altura do caderno como parâmetro e vai multiplicar pela quantidade de bloquinhos mais 3. Então, se você tem 6 blocos, né? 6 mais 3, 9. Então, vai ser a altura do caderno vezes 9. E aí, você adapta de acordo com a quantidade de bloquinhos que você tem. Então, é sempre a quantidade de blocos mais 3. Então, eu vou pegar minha linha aqui pra gente começar a costurar. A gente vai começar a costurar da capa e do primeiro bloquinho ao mesmo tempo, tá? O resto você vai deixar de lado por enquanto. E a gente vai entrar, então, no primeiro bloquinho primeiro, pelo furo aqui da esquerda, na parte de dentro, puxou até sobrar só um restinho de linha, que é o que você vai usar para dar o nó, ok? E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar na sua capa, também no primeiro furo, e aqui você vai sair pelo lado esquerdo, ok? Você vai sair aqui, ó, em relação a onde você entrou, pelo lado esquerdo, não é pelo lado direito. Puxou aqui, só que não puxa demais, porque senão a sua linha do lado de cá vai sair. Eu, inclusive, vou puxar ela um pouquinho, que ela já voltou um pouquinho aqui. Então, puxou, e aí você vai abrir aqui e entrar de novo no mesmo furo, tá? Ajustou o caderno aqui na posição para ele ficar centralizado na capa. E aí você vai puxar a linha aqui para os dois lados, né? O pedacinho de linha que estava aqui para a esquerda e o pedaço que você acabou de entrar para a direita, para eles terminarem aqui de ajustar sem ficar frouxo. E aí você dá um nó aqui, de uma com a outra. Feito isso, você vai sair no próximo furo. Saiu aqui. Entrou na capa, puxou tudo e aí você vai sair pela esquerda de novo, tá? Vai puxar e entrar de novo no mesmo furo. Ajusta o caderno, tá? Toda vez que você for puxando para tensionar e deixar mais preso, vai ajustando o caderno para ele ficar centralizado. Entra de novo aqui. Ajusta. Tensiona sempre pro lado que você tá costurando, sai no próximo furo. Entrou na capa de novo, saiu pela esquerda, puxou e entrou no mesmo furo de novo. Puxa, ajusta, entra no mesmo furo. E você vai fazer isso até o final dessa linha, tá? Desse bloquinho. E aqui, no último furo, antes de você puxar a sua linha toda, você vai entrar aqui nesse loop que sobrou para dar um nó aqui e finalizar esse bloquinho. Então, puxou todo aqui, virou ao contrário
para facilitar aqui para você puxar e finalizar o nó aqui. Finalizou esse bloquinho, passou a dobradeira aqui e a gente vai passar pro próximo bloquinho. Quando você pegar o próximo bloquinho, você tem que ver se os seus furos estão alinhados, tá? O mais alinhados possível. Ou se é melhor você inverter aqui pro outro lado, caso os furos estejam mais encontrados desse lado, né? Porque pode acontecer de você furar ligeiramente deslocado e um lado ficar encontrando melhor do que o outro. Então você vira aí e vê qual que encontra melhor. Depois que você encontrar o lado, você vai entrar pelo primeiro furo de novo da esquerda, certo? De fora para dentro agora. Tensionou, lembrando de tensionar sempre pro lado que você está costurando, no meu caso aqui então da esquerda para a direita. Saiu no próximo aqui. Ajusta o caderno na posição, tensiona de novo. E aí aqui vai mudar um pouquinho porque você vai levantar os dois bloquinhos e você vai passar a sua agulha aqui embaixo do bloquinho anterior, da direita para a esquerda. Então você vai pegar a agulha aqui e passar embaixo desse bloquinho anterior aqui, da direita para a esquerda, fazendo esse loop, certo? Que aí você prende esse bloquinho que você está costurando no bloquinho anterior. Ajusta aqui o posicionamento e aí você vai entrar de novo no mesmo furo. Puxou tudo, alinhou o caderno, tá? E aí tensiona pro lado que você tá costurando. Saiu no próximo. Levantou os dois cadernos aqui, fez o loop da direita para a esquerda embaixo do bloquinho anterior, ajustou, tensionou. Entrou de novo no furo aqui e vai sair pro próximo. E você vai fazer a mesma coisa até o final desse bloquinho. Quando você chegar no último aqui, você vai também fazer o loop aqui embaixo, certo? E aí, antes de você puxar tudo, igual você fez no caderno anterior, você vai entrar no loop aqui para dar o nó e finalizar esse bloquinho. E aí você vai passar para o outro bloquinho, igual você fez no princípio, e você vai fazer e repetir o mesmo processo até o penúltimo bloquinho, certo? E aí, no último e na contracapa, o processo vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente só vai repetir aqui até o penúltimo. E uma coisa que é muito importante aqui é o seguinte, quando você for dar o loop no sentido contrário, né, porque agora a gente está costurando da direita para a esquerda, que é o contrário do que a gente estava costurando no bloquinho anterior, o loop vai continuar da direita para a esquerda, tá? O loop não vai mudar, independente da direção que você esteja costurando, tá? Então é sempre da direita para a esquerda, ok? E não esquece de alinhar também sempre a todo momento o caderno para ele ficar o mais reto possível, tá? Quando a gente chegar no último bloquinho e na capa, aí, na contracapa, né, vai mudar aqui um pouquinho o esquema. Primeiro, eu confiro aqui se os furos estão alinhados, né, antes de tudo, antes de começar a costurar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai começar dessa vez pela capa, pela contracapa, entrando aqui no primeiro furo, saindo pela esquerda, igual a gente fez lá no início,
E aí aqui, antes de entrar no caderno, no bloquinho, a gente vai fazer um loop aqui no bloquinho anterior. Então eu seguro aqui o bloquinho anterior, né? Tô segurando aqui a capa, o bloquinho que eu tô costurando e o bloquinho anterior, certo? Eu vou fazer um loop primeiro embaixo desse bloquinho anterior. Quando você faz o loop embaixo desse bloquinho anterior, você tá prendendo a capa nele, certo? Fez o loop aqui embaixo, aí a gente vai entrar no bloquinho pela direita, certo? A gente tá aqui na esquerda e a gente tem que entrar aqui pela direita para finalizar o nó aqui, correto? Então você alinha aqui o furo, né? Deixa eu abrir para eu conseguir entrar, senão eu não vou conseguir entrar. E volta para dentro do bloquinho. Alinhou aqui e aí você vai sair no próximo furo. E nesse início é bem complicado, tá? Porque fica bem solto, né, a folha, o bloquinho da capa. Então é um pouquinho mais complicado, mas vai facilitando à medida que você vai avançando nos furos aqui. Então aqui você vai pegar os dois caderninhos, a mesma coisa, né? Capa mais os dois cadernos, o que você tá costurando e o anterior. E vai passar aqui embaixo do caderno anterior, fazendo o loop aqui da direita para a esquerda, igual a gente fez em todas as outras etapas. Puxou aqui, aí você vai entrar na capa, sair pela esquerda, aí você vai levantar agora só o primeiro bloquinho, o último bloquinho, né, mais a contracapa, e você vai fazer o loop embaixo desse último bloquinho, também da direita para a esquerda, que agora você prende a capa nesse bloquinho. Fez aqui, puxou, e aí você vai entrar de volta no furo. Tensionou, saiu no próximo furo. Sempre ajustando a todo momento para o caderno ficar reto. Pegou a capa mais os dois cadernos, fez o loop embaixo do segundo caderno, da direita para a esquerda, entrou na capa, saiu pela esquerda aqui, abriu a capa e o primeiro caderno, fez o loop da direita para a esquerda embaixo do primeiro caderno, entrou aqui de novo. E você vai fazer isso até o final. Quando você chegar no final, você vai entrar normalmente no furo, né? E fazer o nó aqui, passando embaixo da linha que já tem e entrando no loop aqui. Fez o nó, tira a agulha e aí é só cortar, deixando um pedacinho aqui para você conseguir entrar aqui por baixo, certo? Você pode usar o seu agulhão aqui e entrar por baixo da linha para prender essa pontinha aqui, né, que tá solta. E aí você vai fazer a mesma coisa com a linha lá do princípio, né, que é a primeira que a gente fez. Que eu nem vou cortar muito, porque ela já tá mais ou menos no tamanho que eu preciso. E só jogar ela aqui pra baixo da outra. Prontinho, finalizamos o nosso caderno de Pequeno Príncipe.
chegamos ao fim de mais um vídeo e vocês viram que fica bem legal aí, né, esse contraste entre as folhas e a linha e o elástico e o desenho da capa, né, é isso que deixa o caderno mais interessante. Então aí, se vocês forem fazer, tem as duas sugestões que eu falei, que é fazer com a folha amarela ou fazer com a folha azul e aí adaptar a cor da linha. Eu acho que as duas ficam boas, né, essa aqui eu gostei bastante, eu acho que a amarela ainda ficaria melhor, tá, com as folhas amarelas, porque dá mais contraste ainda, eu acho que vai ficar bem legal, se alguém quiser testar e mandar pra gente. E a costura Copta, ela tem essa vantagem de aparecer, né, as folhas, que aí você pode brincar com as folhas coloridas, né? Você pode fazer tudo com a mesma cor, igual eu fiz aqui, ou você pode fazer intercalando, igual eu fiz nesse outro projeto aqui, que é o segundo caderno dessa mesma cliente que eu comentei. E assim, eu já tenho até algumas ideias, outras ideias para trabalhar aqui, essa questão das folhas coloridas, que eu vou trazer aqui para vocês também. Eu só tô esperando uma linha que eu comprei especial chegar da China, e aí a gente já faz esse outro projeto que eu tô falando, porque eu vou deixar em segredo, eu não vou falar o que é ainda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aí embaixo pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo pra se inscrever. E não esquece de clicar no sininho também para ativar as notificações. Eu também vou deixar aqui embaixo o arroba das minhas redes sociais para vocês seguirem e lá embaixo também na descrição os links para ficar mais rápido também. E novamente, se vocês tiverem sugestão de conteúdo, né, alguma coisa que vocês querem aprender, manda embaixo nos comentários para mim também. E é isso por hoje, eu espero vocês no próximo vídeo.